Fundos de investimentos do Nubank, vale a pena aplicar? Como funciona? Quais são os detalhes? O que você precisa saber caso você tenha interesse em aplicar nesses fundos de investimentos? Vou dar a minha opinião, se vai ser positiva ou negativa referente a esse tipo de investimento. Tem taxa, como que funciona esses fundos, tem vários fundos ali, qual que vai ser o melhor para o meu perfil. Então, se você tem interesse nos fundos de investimentos do Nubank, porque você viu no aplicativo, ou viu na internet, mas está com dúvida, os detalhes, como que funciona, veja esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar e vou te falar qual que é o mais indicado para você. Inclusive, vou falar se vale a pena ou se não vale, referente ao meu ponto de vista, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor, e por aqui eu trago conteúdo de investimentos, milhas aéreas e cartões de crédito, de uma forma clara e objetiva. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa o like aí embaixo, se inscreva no nosso canal e bora lá. Pois bem, já tô aqui na minha conta do Nubank, tá? Para você encontrar os fundos de investimentos, você clica aqui nesse cifrão, tá? Nesse dinheirinho. Aqui vocês clicam em investimentos, vocês descem e vocês vêm aqui explorar outros produtos e vai carregar aqui ó, a bolsa de valores, CDBs, fundos de investimentos. Você clica em fundos de investimentos e ver opções e vai aparecer algumas opções para a gente, tá? Vai ser ó, no reserva imediata, no reserva planejada, no seleção cautela e no seleção equilíbrio. Então a gente tem 4 fundos disponíveis aqui e cada um vai atender um perfil, beleza? No reserva imediata, aqui já até fala fundo com baixo risco, tá? Que investe apenas em títulos de renda fixa. Vamos clicar em conheça e aqui ele vai passar algumas informações. Esse fundo já subiu 9,8%, teve rentabilidade, né? Desde o início do fundo, tá? A gente vai ver quando ele começou. Investimento a partir de R$1, então muito acessível. Resgate no mesmo dia, ou seja, é indicado para reserva de emergência, beleza? Porque você consegue resgatar de forma imediata. E ele investe 100% em renda fixa, tá? Só renda fixa. E vamos ver se ele tem taxa ou custos em cima, tá? É composto pela taxa de administração do Nubank de 0,30% ao ano, tá? Então é uma taxinha pequenininha, mas existe taxa. Então vamos ver aqui no desenvolvimento do fundo. Ele foi criado em 13 de janeiro de 2022 e desde o começo ele já subiu 9,8% de rentabilidade, né? Teve essa rentabilidade. Nesse mesmo período a poupança teve 5,83% de rentabilidade, o CDI teve 8,99% de rentabilidade e o no reserva imediata, que é esse fundo de investimento, teve 9,8% de rentabilidade, tá? Eu calculei aqui, é como se ele tivesse tido uma rentabilidade de 110% de CDI, tá? Então, muito igual a alguns CDBs que tem no mercado. Então, bacana aqui. Aqui ele vai trazer os números, né? Quanto que você teria ali, se R$100, quanto que viraria nesse período, 109,80 e tudo mais, mostra aqui. E show de bola. Referente à minha opinião sobre isso aqui, tá? O Nubank, claro que é um banco muito grande, está na Bolsa de Valores, tem muitos clientes, mas é um banco ainda que está amargurando em prejuízos e lucros, tá? Sei que várias pessoas gostam do Nubank, o que eu falo, às vezes as pessoas não concordam. E tá tudo bem, tá? É minha opinião. Eu particularmente prefiro deixar o meu CDB, minha reserva de emergência, num CDB de um bancão, tá? Por exemplo, do Bradesco ou do Itaú, que vão ter CDBs ali que rende 100% de CDI, eles não têm taxa de administração, mesmo a rentabilidade desse aqui, ou no reserva imediato, está bom, tá? Então, referente à reserva de emergência, você pode diversificar sim, colocar um pouco em algum lugar e um pouco aqui. Mas pensando nesse ponto que eu falei, se você não tem problema em correr risco aqui pelo Nubank, tá? Eu acredito que seja... claro que é possível, mas é muito improvável de o Nubank quebrar, tá? Acho que é muito difícil, é um banco que cresce muito, mesmo que dá prejuízo. É uma fintech e tudo mais, está crescendo, mas eu tenho alguns pontos referente ao Nubank. Por exemplo, o cara consegue redefinir a sua senha só pelo e-mail e tudo mais. Então, é umas questões de segurança que eu fico meio para trás, tá? Mas não quer dizer que seja ruim. Esse aqui tá rendendo aproximadamente 110% de CDI. Então, essa é a minha opinião sobre esse primeiro, tá? Pode ser uma opção, sim, para você diversificar e deixar parte do seu dinheiro rendendo ou reserva de emergência. O segundo é um novo produto, é o Nu Reserva Planejada. Aqui ele vai até falar, fundo de baixo risco, busca alta performance aplicando seu dinheiro em títulos de renda fixa de grandes empresas. Então, vamos lá, conheça aqui. Desde o início do fundo, não tem ainda o retorno, né, porque o fundo é novinho. Após 6 meses que eles vão trazer o retorno. E aqui também ele tem um investimento mínimo de R$500 e o resgate é de 11 a 12 dias úteis, tá? Então toma cuidado nisso, não coloca nisso aqui se você precisa do dinheiro às vezes rápido. Por exemplo, sua reserva de emergência ou um dinheiro para pagar um cartão. Se você pedir hoje, vai demorar de 11 a 12 dias úteis. Ou seja, vai levar muito tempo para o seu dinheiro cair. Você consegue resgatar com um dia útil, mas vai ter alguns critérios aqui, ó, e vai ter uma cobrança de 2% sobre o valor resgatado, o que não vai fazer sentido para você, tá? Ele tem 100% de aplicação também na renda fixa, só que ele tem um perfil diferente, ele vai buscar, tá,
investir em CDBs, em crédito de empresas ali, um pouco diferentes, por isso que o prazo de resgate é até mais alto, tá? Então ele tende a ter a performance melhor do que aquele outro lá, o primeiro que eu mostrei para vocês. Vamos ver a taxa aqui. Ele tem uma taxa de 0,50% a 0,70% ao ano. Show de bola. Então esse aqui a gente não tem histórico ainda, então eu não consigo opinar. A gente precisa entender como que ele vai se comportar ao longo do tempo. Mas eu não gosto da ideia de ter taxa, tá? Então aqui vamos para o terceiro. No Seleção Cautela, neste fundo, aplicamos a maior parte do seu dinheiro em renda fixa para manter o baixo risco, tá? O risco baixo. Então a maior parte do seu dinheiro em renda fixa, não quer dizer que é tudo do dinheiro, tá? Aqui ele até fala, ó, ele vai implicar 93% em renda fixa, 4% em ações e 3% em ouro ou dólar. Então conheça, vamos ver que ele teve uma rentabilidade desde o começo do fundo de 12,24%. Vamos ver quando começou o fundo. Ele começou em 16 de março de 2021, ou seja, tem mais de um ano, tá? Tem aproximadamente um ano e 6, 7 meses já. Comparando com o CDI, nesse mesmo período ele perdeu para o CDI e ganhou da poupança, tá? Também o CDI ele teve uma elevação muito alta, e esse tipo de investimento, como envolve renda variável, mesmo que seja pouco, ele tende a ter oscilações mais para longo prazo. E aqui ele mesmo fala, lembre-se, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O investimento dele é a partir de R$1, tá? E aqui não falou a taxa, mas eu acredito que seja aqui, ó, isso aqui de 0,30% a 0,50% ao ano, tá? Provavelmente essa aqui é a taxa, ela não tem destacada como os outros, e aqui ele não fala do resgate. Vamos ver qual tempo que pode demorar o resgate. Ele pode demorar, pelo visto aí, um dia, do dia que você pede, 3 dias úteis para poder resgatar, tá? Mas não tá tão clara essa parte, tá? Mas aparentemente é isso, D mais 3, o resgate de liquidação, ou seja, o dia que você pede tem que esperar pelo menos 3 dias úteis para compensar. Mas aqui não está tão claro quanto nos outros fundos, tá? Mas é a partir de R$1 e é um fundo que agora ele já possui um pouco mais ali de pimentinha, assim, um pouco mais de risco dentro da carteira, porque eles investem, até voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, ele investe 93% em renda fixa, 4% em ações e 3% em ouro e dólar. Aqui vai falar da taxa, eu estava no lugar errado, mas a taxa é aproximadamente 0,47% ao ano, tá? Que é uma taxa relativamente baixa. E o resgate é isso que eu falei mesmo, leva de 3 a 4 dias úteis, tá? E o risco é baixo. Só que ele existe um pouco mais de risco comparado aos outros, porque ele investe em ações, ouro ou dólar, tá? Vamos ver as outras opções aqui, ó, no Seleção Equilíbrio, conheça, vamos ver a rentabilidade dele, 7,83% de rentabilidade desde o seu início. Ele começou em 16 de março de 2021 e teve uma rentabilidade ruim, tá? Ele perdeu para o CDI, perdeu para a poupança. Por que, Jonas? Por que aconteceu isso? Porque ele tem 76% em renda fixa, 13% em ações, 4% em fundos multimercados e 7% em ouro e dólar, tá? Esse fundo aqui ele já é um pouco mais assim arriscado, tá? Os outros são mais conservadores. Esse aqui já tem uma porcentagem maior de ações, fundos multimercados, ouro e dólar. Então, ele é a partir de R$1 também a aplicação e o resgate leva de 3 a 4 dias úteis. A rentabilidade dele tá ruim comparada ao CDI e à poupança, mas como ele investe um pouco mais em renda variável, é difícil mensurar a rentabilidade só nesse período curto, tá? Porque renda variável é pensando mais a longo prazo, beleza? Então esse aqui é se você quer um pouco mais de rentabilidade, mas pensando mais a longo prazo. Pensando a curto prazo, eu não indico esse para você, tá? Então o último aqui, o mais ali para quem quer correr mais risco, é o No Seleção Potencial. Ele até fala em busca de mais resultados. Esse fundo prioriza ações que são mais sensíveis a oscilações de mercado, tá? Ele teve 4,29% de rentabilidade desde o seu começo. Ele começou em 16 de março de 2021 e ele perdeu feio para a poupança e para o CDI no período. Você pode ver que ele ficou bem para baixo comparado, ele perdeu feio até para a poupança. Aqui ele tem um risco alto, tá? Ele até fala risco alto, investimento a partir de R$1 e o resgate de 3 a 4 dias, conforme aos outros mesmo. Ele tem 64% em renda fixa, ele tem 19% em ações, 6% em fundos multimercado e 11% em ouro e dólar. As taxas desse investimento, ele tem uma taxa ao ano de 0,78%, tá? O ruim desses fundos do Nubank é que eles investem em fundos de terceiro, ou seja, você paga a sua taxa do fundo do Nubank mais a taxa do outro fundo que o Nubank investe. Então, isso é complicado para você, tá? Isso é bem ruim. E esse aqui, tá? O No Seleção Potencial é você que está pensando muito a longo prazo, para 5, 10 anos, e você também tá
tranquilo referente a oscilações de rentabilidade, tá? Você pode ver que aqui, ó, o fundo perdeu feio para o CDI para a poupança, porque é um fundo mais de renda variável, oscilações de mercado pega mais, então ele vai ter uma rentabilidade melhor pensando a longo prazo e não a curto prazo, tá? Então desses aqui, se você quer reserva de emergência, é esse primeiro aqui, o Nu Reserva Imediata. Se você quer menos risco, vai ser o Nu Reserva Planejado e o Nu Seleção Cautela. Vai ser os dois ali mais tranquilo. Mas você quer zero risco mesmo, o Nu Reserva Planejada e o Nu Reserva Imediata. Quer um pouquinho de risco, assim, uma nota de 0 a 10 de risco 3, Nu Seleção Cautela. Se você quer uma nota de 5 de risco, entre 1 e 10, vai para o Nu Seleção Equilíbrio, é o equilíbrio ali. Até 6, na verdade nem 5, 6 ali de risco. E se já quer um risco maior lá para 8, 9, seria o Nu Seleção Potencial, pensando mais para o longo prazo também, porque ele investe muito mais em renda variável. Jonas, qual que é a sua opinião? Você gosta desses investimentos? Bom, eu vou ser bem sincero, tá? Eu gosto da ideologia de eu aprender a fazer as aplicações e eu investir meu dinheiro diretamente, porque eu não pago taxa, eu não sei em que ações que eles estão investindo e tudo mais. Então tem esse risco do investimento por parte deles, tá? Então a Nu Invest é uma corretora nova, tudo bem que ela pode contratar ótimas pessoas e tudo mais, mas ainda ela não se provou ao longo do tempo em relação à administração de fundos, tá? Ela pode ter uma boa rentabilidade ou pode ter uma péssima rentabilidade. Eu não gosto de investir em fundos, tá? Eu prefiro só se for em fundos imobiliários, que é um tipo de investimento diferente, mas pensando a longo prazo, com constituição de carteira, pensando na minha aposentadoria no longo prazo, eu prefiro estudar e eu fazer os meus investimentos. Mas, claro que os fundos de investimentos como esse aqui são algo mais simples para você que não quer ter correr atrás ali, estudar, controlar a sua carteira. É muito mais prático, você paga uma taxinha que é pequena, não uma taxa muito grande, e você tá ali tendo alguém trabalhando com o seu dinheiro, tá? Tem um risco envolvido, mas também tem as opções que são menos arriscadas. Minha opinião é que não vale a pena, tá? Na minha opinião, mas joga você aí. Você gostou? Você vai investir? Você acha que vale a pena? Joga sua opinião aí, ela é importante. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!